Olá pessoal, bom dia! O conteúdo de hoje é a sequência de artigos que eu estou trazendo aqui através de vídeos da Instrução Normativa de número 128 do INSS, certo? Quem quiser buscar mais informações está no primeiro vídeo aqui que foi postado ontem sobre este conteúdo. Mas o que está escrito nessa normativa, neste livro que eu estou trazendo aqui, que é o primeiro livro de informações sobre a Instrução Normativa 128, onde traz todas as regras atualizadas após a reforma da Previdência. Esse livro fala sobre direitos dos segurados, da filiação, inscrição, da validade de comprovação, acerto de dados do CNIS, direitos previdenciários do cidadão. Esse conteúdo começa do 6º artigo. Cada vídeo terá 5 artigos para que não fique muito longo, para que as pessoas deixem de assistir e saber o que está escrito nesta instrução normativa, tá bom? Então vamos lá começar a partir do 6º artigo, certo? 6º artigo. Subseção única. O artigo 6. Observadas as formas de filiação, a caracterização do trabalho como urbano ou rural para fins previdenciários, depende da natureza das atividades efetivamente exercida pelo segurado obrigatório e não da natureza da atividade do seu empregador. Parágrafo único. O segurado, ainda que tenha trabalhado para um empregador rural ou para uma empresa prestadora de serviço rural no período anterior ou posterior à vigência da Lei 8.213 de 1991, será considerada como filiado ao regime urbano, empregado ou contribuinte individual, conforme o caso, quando enquadrado nas seguintes atividades, entre outras: 1. Carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não se caracteriza como rural. 2. Motorista com habilitação profissional e tratorista. 3. Empregado do setor agrário específico de empresas industriais ou comerciais. Assim, entendido trabalhador que presta serviço ao setor agrícola ou pecuário, desde que tal setor se destine, conforme o caso, à produção de matéria-prima utilizada pelas empresas agroindustriais ou à produção de bens que constituam objeto de comércio por parte das empresas agrocomerciais, que, pelo menos desde 25 de maio de 1971, vigência da Lei Complementar de número 11, vinha sofrendo desconto de contribuição para o antigo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou INAMPS, que hoje é INSS e antigamente era conhecido como INAMPS, ainda que a empresa não se tenham recolhido. 4. Empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que presta serviço indistintamente ao setor agrário e ao setor industrial ou comercial. 5. Motosserrista. 6. Veterinário, administrador e todo empregado do nível universitário. 7.
empregado que presta serviço em loja ou escritório. 8. Administrador de fazenda, exceto se, demonstrando que as anotações profissionais não correspondam às atividades efetivamente exercidas. Seção 2. Não filiado. Artigo 7. O não afiliado é todo aquele que não possui forma de afiliação obrigatória ou facultativa ao RGPS, mas se seleciona como Previdência Social. Parágrafo único. Não será observada idade mínima para o cadastramento do não afiliado, exceto do representante legal e procurador. Seção 3. Da descrição, artigo 8. Considera-se inscrição para os efeitos na Previdência Social o ato pelo qual a pessoa física e cadastrada no RGPS, mediante a comprovação dos dados pessoais, da seguinte forma, observada na seção 4 deste capítulo. Primeiro, o empregado, pelo empregador, por meio da formalização de um contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital ou das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e social, instituído pelo decreto de número 8.813, do dia 11 de dezembro de 2014, ou de sistema que venha substituí-lo por meio de um registro contratual eletrônico nesse sistema. 2. Trabalhador avulso, pelo cadastramento e registro no órgão gestor de mão de obra, OGMO, no caso dos portuários ou no sindicato, em se tratando de não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do e-social, ou de sistema que venha a substituí-lo, por meio de um cadastramento e registro eletrônico nesse sistema. 3. Empregado doméstico, pelo empregador, por meio de registro contratual eletrônico no e-social, observando os incisos 1, 7 e 8 do artigo 39. 4. Contribuinte individual. A. Por ato próprio, mediante cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, sendo que o INSS poderá solicitar a comprovação destas condições a se realizar por meio da apresentação de documentos que caracterize o exercício de atividade. B. Cooperativa de trabalho ou pessoa jurídica a quem preste serviço no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, se ainda não inscrito no RGPS. Letra C. Pelo microempreendedor individual, MEI, por meio do sítio eletrônico do portal do empreendedor. 5. Segurado especial, preferencialmente pelo titular do grupo familiar, que tiver uma das condições descritas no artigo 109, sendo que o INSS poderá solicitar comprovações desta condição por meio da apresentação de documentos que caracterize o exercício da atividade declarada, observadas as disposições contidas no artigo 9. 6. Facultativo. Por ato próprio, mediante a cadastramento de informações para a sua identificação, desde que não exerça atividade e que enquadre na categoria de segurado obrigatório.
Inciso 1. Para o empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e facultativo, a inscrição será realizada no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, sendo-lhe atribuído um número de identificação do trabalhador, o NIT, que será único e pessoal e intransferível, conforme o artigo 18 do Regulamento da Previdência Social, RPS, aprovado pelo Decreto de número 3.048, do dia 6 de maio de 1999. Inciso 2. Além das informações pessoais, a inscrição do segurado especial deverá conter, primeiro, a informação ou a forma de exercício da atividade, se individual ou regime de economia familiar, neste caso, com vinculação ao seu respectivo grupo familiar. 2. A sua condição no grupo familiar, se titular ou componente. 3. O grupo e o tipo de atividade do titular de acordo com a tabela do Código Brasileiro de Ocupação, CBO. 4. A informação de ocupação do titular vinculado à propriedade local ou à embarcação em que trabalhe. 5. A identificação da propriedade local ou embarcação em que desenvolve a atividade. 6. O local ou município onde reside, forma a identificar se é mesmo município ou município contíguo ou aglomerado rural. 7. A identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar, quando for o caso. Inciso 3. O segurado especial integrante do grupo familiar que não seja proprietário de imóvel rural ou embarcação em que envolve a sua atividade deve informar no ato da inscrição e na autodeclaração, conforme o caso, o nome e o número do cadastro de pessoa física, o CPF do parceiro ou meeiro, outorgante, arrendador, comandante ou assemelhado. Inciso 4. Nos casos de impossibilidade de emissão do NIT para indígena por falta de apresentação de certidão de registro civil, o INSS deverá comunicar o fato à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que orientará e ajudará o indígena a, sem registro civil, obter o documento. Inciso 5. A ausência de certidão de registro civil citada no inciso 4 não poderá ser suprida para fins de concessão de benefício previdenciário e assistencial pelo registro administrativo de nascimento e óbito, estruturados pelos postos indígenas ou administrações executiva da FUNAI. Inciso 6. O número de inscrição da pessoa física no CNIS poderá ser oriundo das seguintes fontes. Primeiro, número de identificação do trabalhador NIT, atribuído pelo INSS. Segundo, Programa de Integração Social, PIS, organizado e administrado pela Caixa Econômica Federal, com a sigla CSF, com base nas informações fornecidas pelas empresas, no caso de empregado pelo OGMO, ou sindicato, no caso de trabalhador avulso, conforme o inciso 1 do artigo 7 da Lei Complementar de número 7, dia 7 de setembro de 1970. 3. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEB, organizado e administrado pelo Banco do Brasil, com a sigla BB, conforme inciso 6 do artigo 5
da Lei Complementar de número 8, do dia 3 de dezembro de 1970. 4. Número de identificação social NIS, previsto no parágrafo único do artigo 3 do decreto de número 6.135, do dia 26 de junho de 2007, atribuído e validado pelo CEF, quando pessoa física inscrita no Cadastro Único para Programa Social do Governo Federal, CAD Único. Inciso 7. Não caberá atribuições de novo número de inscrição se o segurado já possui NIT, PIS, PASEB ou NIS, ainda que seja efetuado alterações de categoria profissional. Inciso 8. O número de CPF é suficiente e substitutivo para a apresentação do NIT, PIS, PASEB e NIS, desde que a inscrição exista no CNIS, contém o número de CPF validado com base da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, RFB. Inciso 9. Presente os pressupostos da filiação. Admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial, obedecidas nas regras vigentes para sua caracterização. Inciso 10. Na hipótese do inciso 9, caso não seja incorporado a condições de segurado, não seja comprovada a condições de segurado especial, poderá ser atribuído ao NIT apenas para fins de formalização de um requerimento de um benefício previdenciário. Inciso 11. Não será admitida a inscrição após a morte do segurado contribuinte individual e do seguro facultativo. Inciso 12. A inscrição pode ocorrer na condição de filiado e de não afiliado, observando o parágrafo único do artigo 5º e parágrafo único do artigo 7, respectivamente. Inciso 3. A comprovação dos dados pessoais e da outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS a qualquer tempo para atualização de cadastro, inclusive quando da concessão de benefício. Inciso 14. A inscrição formalizada por segurado em categoria diferente daquela em que deveria ocorrer e deve ser alterada para a categoria correta, mediante a apresentação de documentos comprobatórios e análise de pertinência pelo INSS. Inciso 5. No caso de alteração da categoria de segurado obrigatório para facultativo, será solicitada declaração do requerente de que não exerce atividade de afiliação obrigatória vinculada ao RGPS ou RPPS. Inciso 9. O cadastro dos segurados especiais no CNIS será mantido e atualizado de acordo com os termos definidos no artigo 19D do Decreto de número 3.048, do dia 6 de maio de 1999. O INSS utilizará as informações constantes no cadastro de que trata o capto, para fim de comprovação de exercício da atividade e da condição de segurado especial e do respectivo grupo familiar. Inciso 2. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados pelo órgão e entidade pública serão utilizadas para validar ou invalidar
informações para cadastramento do segurado especial, bem como, quando for o caso, para deixar de reconhecer essa condição. Da atividade de dados do CNIS, artigo 10. A partir do dia 31 de dezembro de 2008, data da publicação do Decreto 6.722, os dados constantes do CNIS relativo à atividade, vínculo, remuneração, contribuição e vale, os qualquer tempo, que vale a qualquer tempo como prova de afiliação à Previdência Social, tempo de contribuição e salário de contribuição. Então tá aí, 20 minutos, né, de informações para vocês, do capítulo 6 ao capítulo 10 da Instrução Normativa de número 128. A partir do próximo capítulo será a partir do artigo 11. Todos os dias vocês terão aqui um artigo, né, referente à instrução normativa, com vídeos, geralmente com 5 artigos cada um. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até o próximo conteúdo que está na playlist com o mesmo nome. Instrução Normativa 128/2022. Um grande abraço e até lá!